Um ponto importante quando estudamos as doenças aviárias é entender o mecanismo da doença, a patogenia, e também as considerações epidemiológicas na sua prevenção e disseminação. Dentro desse contexto, a salmonela ela é sensível a pH ácido, inclusive estomacal. E aí vem uma pergunta: se ela é sensível a pH ácido, como é que ela normalmente é transmitida pela ingestão? Em patologia, devemos lembrar sempre daquelas questões: tempo, duração e intensidade. Depende da agressão. Então, se o sujeito consome uma grande quantidade de salmonela num bolo alimentar grande, partes dela podem não ser atacadas por essa enzimas digestivas e o pH ácido. Outras vezes o estômago do indivíduo está menos ácido, a região onde ela se situa. Então, esses fatores explicam que, mesmo sendo sensível a pH ácido, possa ser adquirida pela via alimentar, como normalmente ocorre. Então, outro fator, a salmonela, ela se adaptou por demais ao longo dos tempos, dos séculos de adaptação, aos fenômenos patogênicos, patológicos, da inflamação e da endocitose que o hospedeiro desencadeia em resposta a esta agressão. E um dos fatores de maior virulência, de capacidade de causar doença no hospedeiro, é esse lipídio A, desse lipopolissacarídeo que está na membrana e que é liberado quando a bactéria é lisada pelas células de defesa. Normalmente é uma doença entérica representada ali por essa imagem. Então, aqui, gente, nós temos uma fotomicrografia eletrônica bem bacana, mostrando a bactéria sendo fagocitada por células de defesa, aqui no caso mais especificamente pelo epitélio intestinal. Vocês devem lembrar da imunologia que, sob situações de agressão, os macrófagos vão liberar, e outros mediadores químicos pró-inflamatórios, vão liberar substâncias que vão dotar, inclusive enterócitos, da capacidade de fagocitose do agente agressor. Mas, enfim, a bactéria é ingerida e ela própria acaba sendo endocitada, ou enterócitos, ou fagócitos, ou por células de defesa, e ao invés de ser destruída, que seria o caminho natural, ela tem uma adaptação que ela consegue se multiplicar naquelas condições. Quando ela se multiplica, ela se divide, então ela vai liberar endotoxinas que vão gerar, no caso, dependendo da espécie, da situação, por exemplo, no homem, tradicionalmente diarreia. Naquele local vai gerar diarreia. Nas aves, um fator importante da doença, dependendo do tipo de salmonelose, é a questão de chegarem ao sangue e causarem septicemia, que é um grave problema, que pode ser letal rapidamente. O que não é comum no homem, mas é muito comum nas aves, dependendo do tipo de salmonela. Então, normalmente, no homem, a infecção tem um período de latência maior que o das gram-positivas. Isso nos ajuda muito no diagnóstico diferencial quando uma tóxico-infecção alimentar acontece. Uma das primeiras perguntas dos profissionais de saúde é quanto tempo após o consumo do alimento suspeito começou os sintomas, pois a salmonela, nesse caso, ela depende de se multiplicar para liberar aquele fator de virulência que vai causar essa diarreia. Então, normalmente um período de latência maior do que se fosse uma bactéria da família das gram-positivas, que auxilia no diagnóstico e no tratamento, no caso humano. Então, aqui nós temos uma ilustração mostrando aqui em mamíferos, mas em muitos pontos similar aos das aves, que nos interessam particularmente aqui, a multiplicação. Então, nós vemos aqui o epitélio intestinal, as várias células justapostas com seu núcleo, e o ataque pela bactéria, como vemos lá no canto. A partir daí, algumas dessas bactérias são absorvidas, fagocitadas, são liberados vários mediadores e
transmissão e multiplicação. Elas utilizam ferro aqui na sua multiplicação, a microbiota entra aqui numa luta e há a liberação de uma série de substâncias, entre eles sulfato de hidrogênio, que é utilizado pelo micro-organismo. Poderia ser um fator de eliminação, mas ao contrário, essa bactéria se adaptou e ela própria fermenta açúcares e produz essa substância que torna o meio mais favorável a ela e hostil a outras bactérias que formam ali um meio estável que, de certa forma, protege o hospedeiro. Desse momento, esse meio deixa de existir e cria condições para que a salmonela possa se multiplicar e encontrar um ambiente mais favorável a si. Outras células de defesa vêm ali, né, esses peróxidos de hidrogênio, radicais livres, acabam não combatendo bem a salmonela e ela então é absorvida por células de defesa e se mantém no hospedeiro, podendo inclusive ganhar sangue. Aqui neutrófilos, né, que são interleucina 22, entre outras substâncias liberadas, os neutrófilos em aves tem outro nome, a célula de defesa similar e uma estrutura um pouco diferente. Mas essa ilustração em mamíferos mostra muito bem a doença, por isso colocamos, né? Nas aves, a célula mais próxima dessa seria o heterófilo, onde hétero, diferente, várias formas, né? E que faz essa fagocitose inespecífica e que está nessa linha de defesa e que pode endocitar e, infelizmente, multiplicar a salmonela. Bem, então essa enterotoxina liberada, ela vai atuar nas células de defesa, levando à perda do fluido intestinal. Quando nós temos, então, um epitélio intestinal lesionado, e com todas essas alterações, com esse combate com a bactéria, nós vamos ter perda de líquido ao invés de absorção, baixa absorção de sódio ali nas microvilosidades intestinais, e ao invés, então, de trazer ele para dentro, né, e ir para o sangue, ele quem? O sódio carregando o açúcar, a glicose junto, vai haver o inverso, o sódio vai sair, o sódio ele atrai líquido, a alça intestinal vai formar bolo, como se fosse bolo fecal, com maior volume, a ordem para o cérebro, aumentando movimentos peristálticos, diarreia, com consequente desidratação, né? Como dissemos, algumas das células de defesa podem ganhar sangue. Em algumas das doenças aviárias é o principal fator de patogenia das salmonelas. E com isso pode causar a liberação de toxinas no sangue, em sua multiplicação, e levar inclusive à morte do animal. No homem é menos comum. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.